Bom dia, amigos e amigas, bom dia, senhores e senhoras. Hoje eu quero começar com Anjos. Pra relaxar, eu vou pedir pros anjos cantarem por mim. Pra quem tem fé, a vida nunca tem fim. Não tem fim. Se você não aceita o conselho, te respeito. Resolveu seguir atrás, cara e coragem. Só que você sai desvantagem. Após esse momento musical que o pessoal tanto gosta em nosso canal, a gente lembra que o nosso vídeo não gera lucro pra gente, a gente não tem nenhum tipo de ganho financeiro, o nosso canal é filantropia, infelizmente a gente não tem ganho reais nem financeiro do nosso canal, mas se você quiser ajudar a gente, pergunte nos comentários, a gente ajuda você, a gente comunica como. Lembrando a todos e a todas que ainda estamos sem telefone, o telefone está travando, está uma vergonha, é pela quinta ou sexta vez que eu estou tentando gravar, e toda hora, né, aqui no YouTube também, lá no WhatsApp, e a coisa não sai, às vezes sai com som alto, às vezes sai com som ruim, às vezes não quer gravar. Ô, telefone com vontade própria, depois da derrota do Flamengo deve ser isso, né? Bom, eu falei do Flamengo, o pessoal me zoou, perguntou qual é o meu time? Eu vou dizer de novo, eu sou São Paulino, mas mora no Rio, e daí, cara? Fazer o quê? O melhor do Brasil, fazer o quê? Bem, eu sou o Daniel Nonato, lembrando que ontem, né, a gente soube que o Cláudio Castro teve uma derrota, a Alerj derrotou ele, dizendo que ele não pode terceirizar o serviço do Sambódromo, então volta para a mão do Estado de novo, a administração do Sambódromo. E sabemos muito bem que teve aí a Carnagado ontem de ontem, a gente não perdeu muito tempo, e aí o Cláudio Castro estava lá, fazendo média com o Jair Mentira Bolsonaro. Gente, infelizmente a gente tem que reconhecer que existe aí uma crise muito grande entre o governo e o Congresso, uma disputa de poder. E aí parece que o Congresso quer dizer o que o governo pode gastar e o que o governo não pode gastar. Porque também o STF, lá com o Flávio Dino, começa a questionar, e aí parece que é vingancinha, as emendas secretas, aquilo tudo que acontece. Mas deixa quieto. A pessoa vai dizer que eu estou inventando ideia porque eu sou petista, porque é assim, se você critica o governo Lula, você é bolsonarista. Se você critica o Congresso, critica alguma coisa contra o Bolsonaro, você é petista. Eu não vejo, o povo é limitado. Bem, o evangelho de hoje, para a gente começar, é Mateus capítulo 8, versículos 23 ao 27. E a gente vai olhando claramente que a gente continua a leitura do evangelho de ontem. Ontem nós lemos Mateus capítulo 8, versículos 18 ao 22, é uma cena simples, né? A continuação da cena. Jesus entra no barco. Depois que ele falou lá com o cidadão lá que queria errar o pai, etc e tal, ele fala, olha, entra no barco com a gente, e entra no barco. Só que na barca de Jesus, a barca nós sabemos do significado que tem. Primeiro, Jesus está se desinstalando de uma situação. Ele estava numa situação e vai para outra. Entrar no barco significa gerar, estar entrando na comunidade. E Jesus, nesse momento, ele demonstra a sua autoridade, mas não é uma autoridade autoritária. Esse é o detalhe. Às vezes nós confundimos autoridade com autoritarismo. Isso é uma vergonha, às vezes, a gente achar isso. E a gente vê claramente que o autoritarismo de alguns, sobretudo daqueles que dizem que são ministros do altar, é algo absurdo. E a gente não pode negar isso. Então, Jesus, ao ver, né, que a situação estava tranquila, o homem Deus, Jesus de Nazaré, também se cansa. Eu lembro até hoje da catequese, a gente falando de Jesus cansado, e ele vai descansar. Quando fala em Deus dormir, a gente lembra lá do livro de Gênesis, né? A gente lembra que Deus no sétimo dia descansou. Alguém já viu Deus cansado? Mas ali tem um sentido simbólico, sociológico e também social do descanso que nós temos direito. Aí voltamos ao assunto. A escala 6x1. Você é a favor ou contra? Quem é a favor já geralmente vota na direita. Quem é contra, geralmente vota na esquerda. Quem é contra, que você trabalhe como escravo, 6x1, tendo uma folga na semana, e às vezes nem essa folga dá para você viver. Como tem a frase famosa da campanha, né? Existe vida após trabalho. Bom, e a pergunta antiga que nós temos aqui nesse evangelho é: Senhor, não te importas que nós pereçamos? Isso também está em Marcos 4:38. Esse texto também aparece lá em Lucas, ou seja, é um texto comum no Evangelho Sinótico. E Jesus está descansando.
E a gente lembra claramente, esse dormir de Jesus é o mesmo dormir do Jonas. A gente pega o evangelho de Jesus, segundo Mateus, segundo Lucas, segundo Marcos, você vê essa cena. E você vê lá no livro de Jonas, no capítulo 5, Jonas dormindo. Mas Jonas, ele finge dormir para não assumir o BO que ele tinha causado, porque Jonas se recusa a cumprir a missão que Deus lhe confiou. Ou seja, Jonas, ele dá aquele migué disfarçado, parece até o Flamengo jogando ontem de ontem, né? No domingo. Então a gente vê claramente o que acontece. Só que Jesus, ao contrário, ele encara a tempestade. E ele, sendo Deus e cumprindo a vontade do Pai, ele manda a tempestade se calar. E Jesus, antes de mandar a tempestade se calar, ele pergunta à comunidade: por que estás com medo, homens fracos na fé? Versículo 8, versículo 26, capítulo 8, versículo 26. Você vê claramente que Jesus, quando fala isso, ele não fala isso para se mostrar, porque muitas das vezes nós abandonamos o projeto de Deus. A tempestade aqui, você pode ler o desemprego, você pode ler as perseguições que nós sofremos, pode ler uma série de coisas, mas a principal tempestade às vezes pode estar sendo formada em nosso interior, em nosso coração, quando nós não reconhecemos que temos um Deus poderoso em nossa vida. E aí a pedagogia da travessia se torna mais complicada, porque nós esquecemos de quem somos discípulos. Isso é complicado. Essa cena ressoa e ecoa, né, em toda a escritura sagrada. Você verá Noé nos 40 dias de dilúvio. Acha que foi fácil? 40 dias e 40 noites? Você vê Moisés quando chega na beira do mar, né, e vê que os egípcios estão atrás deles, e ele estica a mão e o mar se abre. E Paulo, querido apóstolo Paulo, que foi celebrado ontem de ontem, de quem eu sou devoto, meu patriarca, meu patrono, quer dizer. E Paulo, ele naufragando, indo para Roma. Ou seja, então, todos aqueles que passaram no Antigo Testamento, todos aqueles que viveram antes da gente, passaram pela dificuldade. Às vezes nós lemos que a nossa dificuldade é mais dificuldade do que a dificuldade dos outros. E hoje, a gente continua tendo as tormentas, seja o clericarismo, o tradicionalismo com T minúsculo, seja o excesso, às vezes, de autoridade, o autoritarismo religioso que nós enfrentamos em nossas lutas diárias, seja a milícia, dependendo do local que você vai atuar, seja o tráfico de droga, seja a violência policial, seja o Estado como inimigo do povo. Tudo isso faz e acontece numa tempestade contemporânea. E a igreja, como mãe, aquela que é fiel, ela deve estar ali como uma barca que dá seguro, que está com Jesus à frente para poder ajudar a superar a tempestade. Um grande perigo que nós temos hoje, como eu disse, é o uso da fé em Jesus de Nazaré para se beneficiar, para pregar uma teologia da prosperidade, para pregar uma teologia do domínio, para pregar um tal de, persona Christi, que não tem nada de Cristo. Ou seja, essa teologia da exclusão social ou da propriedade que você consegue através da doação do dízimo. Então, isso tudo é um falso evangelho. Por isso, é preciso confiar e entregar essa direção a Cristo. Por isso, Santo Agostinho, quando dizia, né, um dos pais da igreja, ele dizia: Cristo dorme no barco, acordemos a fé. Que o altar aonde ele se entrega seja a nossa âncora, que a Eucaristia nos dê força, que a palavra nos oriente e que o silêncio de Jesus nos ensine a confiar. Não dá para a gente brincar de cristãos pela metade. Não dá para a gente fingir que acredita. Não dá. Ou nós acreditamos em Jesus no momento de luta, de dor, de sofrimento, ou nós duvidamos de Jesus. Ou nós não somos cristãos. Bom, gente, eu vou parando por aqui. Agradeço a você pela sua paciência, pela sua audiência. Peço perdão, ontem nosso áudio estourou um pouco mais lá no WhatsApp. Meus amigos do WhatsApp me perdoem. Mas você que está no WhatsApp, compartilhe. Você que está no YouTube, compartilhe também. E você que está no blog, não deixe de ler o texto aqui em cima. Ó. Deus nos abençoe e nos ajude para que possamos ser fiéis ao seu amor. Eu sou Daniel Nonato.
fé, a vida nunca tem fim, não tem fim. Em algum lugar pra relaxar, eu vou pedir pros anjos